Vamos lá, que já chegou mensagem aqui e eu também já vou refazer meu coque. Sintomas da hipoglicemia. Tem suas variantes, tem algumas coisas, mas tudo, acho que o ponto de partida para mim foi o autoconhecimento. Eu comecei a ver que tinha coisas que não era o normal e que não estava batendo com o diagnóstico que eu estava recebendo de você não tem nada. Você tem alguma coisa, você não está normal. Se você está tendo alguns sintomas que você não tinha antes, você não está bem, não, então não está normal. Por exemplo, os sintomas que eu estava tendo é tontura, desequilíbrio súbito, minha pressão era mais baixa até do que é agora. Minha pressão normalmente era 6, 7 por 5. Então, qualquer baixazinha, qualquer mudança, já realmente eu iria desmaiar. E eu tava tendo mal-estar principalmente quando eu saía. Então, assim, se eu estivesse andando de ônibus, algumas vezes eu tive que descer do ônibus porque eu tava passando muito mal e eu começava a me dar enjoo, começava a me dar ânsia e eu ficava mal, daquela sensação de pressão baixa que eu já tinha, mas assim, quando a sua pressão é aquele comum, naquele nível, você não passa mal. Todo dia, toda hora, você não passa mal. Então, assim, o motivo de eu estar passando mal não era por causa da minha pressão, como queriam me convencer. Não era por causa da pressão, porque minha pressão sempre era aquele número mesmo. No máximo, quando subia, assim, era 9 por 7. Então, esse era o meu normal. Aí começaram a perguntar se eu não estaria gestante. Não estaria gestante. E fizeram exames para ter certeza, não estava gestante. Então, por que eu estava com enjoo e tal? É labirintite. Não era labirintite. E assim vai, em uma pesquisa você se sente um coelhinho de testes. Até que um dia eu estava conversando com uma enfermeira e ela falou para mim assim, você tem casos de diabetes na família? Eu falei, meu avô tem. Ela falou assim, então faz um exame. E deu negativo, não deu que eu tenho diabetes. Porém, ela falou pra mim, Vanessa, vamos fazer uma pesquisa para ver se você não tá tendo picos de baixa repentina. E isso normalmente se dá por conta da nossa rotina. Então eu comecei a fazer um acompanhamento com ela e todo dia eu media a minha glicemia, aquele do décimo que você fura o dedinho. Inclusive eu comprei um aparelho para mim, porque ela é um pouco difícil às vezes a gente ficar indo até o lugar, né? Principalmente porque ela queria assim, várias vezes ao dia. Então assim, no começo a gente começou a fazer tipo todo dia, uma vez no dia eu fazia. Aí a gente ficou um período fazendo assim, a cada uns 3, 4 dias. Depois ela voltou para todo dia. E ela pediu que eu fizesse pelo menos por uma semana, 10 dias, assim, umas 3 vezes no dia. Então eu comprei o aparelho e eu comecei a medir. E a gente começou a perceber que eu tinha picos de uma baixa muito grande do nada. Só que não era assim, do nada. É porque, assim, nossos hábitos alimentares influenciam muito, nossa rotina, nosso dia a dia. E isso foi um divisor de águas para mim. Por quê? Porque eu descobri que eu tenho a hipoglicemia, que nada mais é do que picos de baixo teor de açúcar no sangue. E o açúcar se transforma em energia no corpo. Então eu tinha essas baixas muito repentinas, então o corpo assustava e me dava um alerta. Por isso eu tinha aquela sensação de desmaio, porque ele ia desligar, porque nenhuma máquina funciona sem bateria, entendeu? Então foi isso, foi assim que eu descobri a minha hipoglicemia. Então se você quer saber se você tem ou não, primeira coisa, começa a avaliar como você é, como você está se sentindo, começa a ver o que você come, o que não. Pesquisa aí na internet, vê aí os sintomas mais comuns da hipoglicemia e vê se você está sentindo algumas coisas dessas. Se for, o meu conselho é justamente esse, procure um posto de saúde. Se você tiver a oportunidade de comprar o aparelho de décimo que toda farmácia vende, compre e faça o rastreio. Vai marcando data e hora, e se é em jejum ou não, porque o primeiro normalmente você vai fazer em jejum e os demais do dia não. E depois marca uma consulta com o médico, explica tudo isso para ele e leva as suas anotações, porque o que vai dar uma luz para saber se você
tem uma possibilidade desse diagnóstico ou não é justamente os seus dados, a sua coleta aí de informações com a sua saúde. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu acho que coisas que a gente passa na vida têm um propósito e eu espero ajudar alguém aí. Eu encontrei várias pessoas esse ano falando de sintomas e perdidas porque não sabiam o que fazer e o médico não estava conseguindo fazer o rastreio. E fizeram isso que eu falei e também descobriram que também tem a hipoglicemia. Então, se for o seu caso, não se apavore, porque é uma coisa bem tranquila pra gente cuidar, pra gente tratar. Hoje em dia, a minha pressão normalmente é 12/8, 11/7, não fica tão baixa mais. Eu não tenho tido mais problemas com os picos de hipoglicemia, mas eu cuido dos meus hábitos alimentares principalmente. Sono, comida, alimentação e a ingesta de água, que tem que ser o tanto certo. Eu já falei no meu perfil sobre a ingesta de água, mas se alguém não achar e quiser me perguntar, manda uma mensagem direto que eu explico. É uma coisinha bem básica sobre você beber a sua quantidade necessária por dia, porque isso ajuda a equilibrar tudo isso, principalmente pressão baixa e a glicemia baixa. Então, eu espero te ajudar. Se cuide, porque a sua saúde é muito importante. Tchau, tchau!